Oi, sejam muito bem-vindas ao podcast Deus e Elas. Eu sou a Cat Lopes e hoje nós estamos com aquele episódio especial com uma convidada. Hoje o nosso tema é sobre feminismo e nós trouxemos para falar sobre isso com muita autoridade a Sara Regina Cruz, que é palestrante com foco na cultura judaica. Seja muito bem-vinda, Sara. É um prazer imenso te receber aqui com a gente. Obrigada, Cat. Com certeza a alegria é minha. Somos amigas e temos muito prazer de compartilhar as verdades profundas da palavra do Senhor, que são para o nosso ensino, vida e saúde espiritual. É a vida abundante, né? Vida abundante, exatamente. Gente, e para a gente não perder tempo, já quero iniciar aí com um breve resumo essa nossa conversa, até mesmo para a gente refrescar aí a memória e sermos relembrados do que esse termo, tema, né, ele significa hoje na sociedade. Acho que a gente pode dizer assim que normalmente, né, nós falamos sobre o feminismo como o movimento que luta para acabar com a desigualdade social e econômica entre homens e mulheres. E é interessante que dentro desse contexto sempre é citado é, a, a primeira onda do movimento, que tinha como as principais pautas o ingresso da mulher no mercado de trabalho e o direito ao voto. E aqui, né, nós estamos falando dentro dessa primeira onda do movimento, onde nós tínhamos como líderes a Elizabeth Stanton e a Lucretia Mott. E é interessante que, dentro desse contexto já de Revolução Industrial, né, nós temos todo esse movimento do homem do campo para a indústria, as mulheres que já tinham uma estabilidade dentro de casa, dificilmente estavam migrando para o mercado de trabalho, normalmente mais as mulheres mais pobres. Então, existe de fato aqui uma luta que é válida, né, que é de direito. Mas, né, a gente sempre levanta essas duas questões e a gente esquece, como cristãs, de olhar o todo. E nós não podemos esquecer, e eu acho isso aqui muito interessante, que apesar do movimento, as reuniões elas acontecerem dentro da igreja wesleyana, a gente está falando isso aqui lá, meados de 1848, 49, por aí, é, a própria Elizabeth, ela era anticristã, ela defendia uma sociedade feminista sem família, sem religião e sem diferença entre os sexos. Então, eu acho muito importante a gente ter esse resgate, né, ao feminino. Se nós jogarmos na internet a palavra feminino, feministas, nós já vamos encontrar diversas vertentes. Mesmo porque lá, nessa mesma época, esse feminismo já era dividido, já estava dividido. Porque tinham grupos que já não concordavam com Elizabeth, inclusive com o posicionamento anticristão dela. Então, ali já teve uma divisão, teve um outro grupo que no mesmo período era até maior que o de Elizabeth, né, ele contava com mais de 42 mil mulheres, e enfim, por aí vai até os dias de hoje, né? Existem várias vertentes, e eu acho que hoje a nossa conversa ela vai de Gênesis a Apocalipse, nesse resgate ao feminino, aquilo que a Bíblia diz sobre esse assunto. E para isso, Sara está aqui conosco, Sara Regina Cruz, e vamos bater esse papo, já começando com a essência feminina em Deus. Amém. Então vamos lá. Bem, você falou algumas coisas importantes e eu gostaria de lembrar que no meio dessas tantas fragmentações de pensamentos, de vertentes, de linhas, de posicionamento, o que há de mais importante se perde, que é exatamente isso, a essência. E essa desconstrução do ser humano está acontecendo há séculos e séculos e milênios, ou essa tentativa, e eu diria maligna, de desconstruir a figura humana está acontecendo há séculos. Então, no meio das tantas vertentes e pensamentos diferentes, vamos lá resgatar aquilo que é essencial, a base, o fundamento, enfim, e para isso, antes de qualquer coisa, eu gostaria de fazer a citação do texto que está escrito
na epístola aos Romanos, pelo apóstolo Paulo, que é maravilhoso, que fundamenta tudo que a gente vai falar aqui. Ele diz assim no capítulo de número 15, versículo 4, desta carta maravilhosa, esse tratado teológico, diz assim: pois tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperanças. Portanto, vamos ao paradigma, vamos à palavra, vamos buscar esperança nessa fonte que, na verdade, não se esgota. Então, falemos da essência feminina em Deus. Vamos falar primeiro dessa questão igualdade. Então, quando eu olho para o texto sagrado, eu vejo Deus dizendo que façamos, né, o homem a nossa imagem, conforme a semelhança. E então, uma palavrinha muito especial para macho e fêmea no texto original no hebraico, zahar para homem, unikvá, né? Macho e fêmea, bara oto. Coisa maravilhosa que a gente tem aqui. A frase no hebraico, macho e fêmea os criou. Pronto, morreu a polêmica. Então, a igualdade muito clara aqui. Zahar nekevá, macho e fêmea baraotô. O verbo bará aqui, ele é tão importante, gente, tão maravilhoso. E eu espero que essa nossa conversa possa fazer o que exatamente a palavra diz que ela é capaz de fazer. Encher o teu coração de esperança. O verbo bará é uma exclusividade de Deus. Só Deus cria. É o verbo que é usado lá no princípio, Bereshit bara Elohim et hashamayim. Estou citando para vocês o texto do Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 1, né? Shamayim, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. O verbo bara, o verbo criar é exclusivo para Deus. Então, nós estamos falando de uma criação de Deus, de um Deus que é exclusivo e que cria algo exclusivo. É maravilhoso. Essência masculina e feminina de forma igual. Pronto, acabou a polêmica, gente. Vamos à palavra paradigma. Somos iguais, de fato. Então, agora vamos falar da essência feminina, tá? E eu gosto muito de falar a respeito disso, porque a mulher carrega marcas do caráter de Deus de uma forma tão profunda e tão maravilhosa, que só quando eu olho para isso é que eu consigo entender porque há uma fúria, eu vou chamar assim, do inferno, eu vou chamar assim, para destruir a essência feminina. Porque na sua essência, mesmo que você, mulher querida, não saiba, você carrega mais de Deus do que você pensa, do que você imagina. Quando Deus criou a mulher, ele não deu para ela um nome específico, ou, por exemplo, eu vou criar uma mulher, eu estou falando aqui no nosso português, né? Ele também não deu para ela o nome de varoa, no hebraico Isha, Isha, homem, varão e varoa, ou homem e mulher, não. Ele deu uma expressão para a mulher. E é uma expressão que significa e representa tanto que, quando você vai ler as nossas traduções, e eu estou falando, então, da Bíblia Almeida Revista e Corrigida, a Bíblia Almeida Revista e Atualizada, a NVI, a NAA, a Bíblia na linguagem, a tradução na linguagem de hoje, cada uma delas vai tentar te trazer o mais próximo possível dessa expressão que é Ezer Kenegdo, tá? São duas palavras aqui. Deus deu uma expressão, ele chamou a mulher de uma expressão completa, para que nessa expressão a gente possa entender o que ele queria nesta criação, que é a sua obra-prima, a mulher. Ezer, vamos a primeira palavra, Ezer. Ezer quer dizer socorro, auxílio, tá? Do hebraico, ajudar, sustentar, vir em auxílio, vir em socorro de. E também auxílio dentro de um contexto de guerra. Agora, veja que coisa mais preciosa. O próprio Deus se coloca como esta forma de auxílio para a humanidade e para o seu povo. Portanto, Deus criou a mulher para ser, para a humanidade, um auxílio, tal como ele mesmo é para a humanidade. Então, isso é marca do caráter de Deus. Isso é maravilhoso. Falamos de empoderamento, o que é mais maravilhoso do que ser empoderada dessa forma de auxílio, de socorro para a humanidade? Agora, preste atenção, mulher.
socorro, auxílio. Isso não quer dizer carregar sozinha nas Fardo. tuas costas o fardo ou as responsabilidades. Nós estamos falando de auxílio, ok? E não de uma governança solitária. Nós estamos falando de auxílio, ezer. Então guarda essa palavra. A outra palavra aqui vem da raiz neged, que quer dizer o oposto de. Uau, o que é isso? A mulher em oposição ao homem? Então vamos explicar. É. Veja que como a palavra distorcida, ela nos leva assim para um caminho completamente contraditório da verdade. Ezer Kenegdo. Por que a expressão inteira ela é muito importante? Eu vou falar para vocês a tradução da Bíblia Almeida, Revista e Corrigida, que diz assim: falei, adjutora, que lhe corresponda. E aí a gente tem outras traduções. Ou far-lhe-ei auxiliadora que lhe seja idônea. Aí eu acho que a Bíblia NVI, se não me, a NAA vai dizer assim, far-lhe-ei auxiliadora que seja semelhante a ele. Então pare para pensar, por que essas diferenças todas? É porque a palavra neged, essa raiz neged, aqui no texto do Gênesis, ela fala de a contraparte. Vou te explicar o que é isso. É muito bonito e até poético quando a gente ouve dizer assim, que a mulher foi tirada da costela, a tsela de Adão, para que ela possa andar ao lado dele. É poético, é bonito, de fato. Mas a ideia de Deus aqui é de uma contraparte que corresponde. Qual é a posição com a qual, ou através da qual Deus apresentou a mulher a Adão? Olhando de frente. Tá? Então, a mulher é esta auxiliadora que corresponde, nós estamos falando de um olhar de faces, de um encontro de faces. A essência feminina, ela deve olhar o homem, ou a mulher deve olhar o homem nos olhos, gente. Se cremos em Deus como Criador, a mulher ela deve olhar o homem nos olhos. E eu vou além agora. Se em Adão, e vocês vão encontrar algumas Bíblias traduzindo Adão, ok, no português, como humanidade, porque em Adão Deus criou toda a humanidade, ok? Se em Adão nós temos toda a humanidade, então eu posso te dizer assim: a mulher deve olhar a humanidade de frente. A mulher deve olhar a humanidade como neste encontro de faces. A mulher educa. É por isso, minhas amigas, que uma mulher desequilibrada desequilibra aquela outra face que está diante de você. Não tem como. Então, a mulher é para ser este auxílio que está diante do homem num encontro de faces. Isso é maravilhoso. A mulher desequilibrada desequilibra um homem. Agora, por que é que um homem precisa olhar nos olhos de uma mulher? Porque aquilo que ele não vê nele, ele vai ver na sua companheira, na sua adjutora, neste auxílio, neste socorro que lhe corresponde. Então, você tem aquilo que o homem não tem. Você tem, algumas vezes, a resposta que ele não encontra. É verdade. Algumas vezes, a mulher vai ser essa oposição. E a gente que é mulher, que estamos aí num contexto de família, casamento, às vezes, minha querida, o seu esposo precisa de um conselho que ele não tem e você tem. E você vai ser a oposição para ele. E uau! Vai salvar, às vezes, essa essência masculina de decisões erradas. Né? Agora, eu diria assim, não foge da sua essência. Saindo um pouquinho o meu exemplo, né, da vida conjunta, você me fez lembrar de algo que o meu esposo, esses tempos atrás, estava comentando. Ele precisava fazer uma contratação e ele ali conversando comigo, trocando a ideia, né, justamente, né, para ter essa outra opinião, o que você acha? E eu achei tão interessante quando ele me disse assim, mas para esta função eu preciso de uma mulher. E eu achei interessante ele falar daquela forma. Eu falei assim, por que uma mulher? Ele falou assim, porque para isso é que eu preciso que seja o jeito da mulher. A mulher, ela pensa diferente sobre isso, ela tem um olhar mais amplo sobre as situações, então é estratégico que aqui eu tenho uma mulher. Eu falei assim, poxa,
quão legal seria se nós tivéssemos, acho que, essa linha de raciocínio. Sim. Você, a partir do momento que você compreende essas essência, você consegue posicioná-las na humanidade Exatamente, que e bonito isso. tudo flui, né, Flui. porque um vai estar auxiliando o outro, sendo esse contraponto, e acho Sim, que maravilhoso. é o equilíbrio, É o né, equilíbrio, é o equilíbrio. É por isso, minha amiga, que a tola destrói. Uma mulher, imagine um homem olhando todo dia um olhar de caos. Né? Então, quando eu falo para mulheres, eu gosto de chamar as mulheres à nossa responsabilidade, porque é tão fácil no tempo da pós-modernidade terceirizarmos culpa. A culpa é sempre desse, daquele ou daquele outro setor, né? Então, a gente conserta mais as coisas quando você olha para você mesmo. Então, assim, uma mulher desequilibrada desequilibra a casa, desequilibra os filhos, desequilibra o marido. Uma mulher equilibrada, ela equilibra um lar, uma família, mas as coisas no seu trabalho, como você acabou de dizer, é maravilhoso isso, né? Por fim, minhas amigas, essa palavra exer, auxílio, ela também é muito usada num contexto de guerra. Uhul! É, Mulheres, estamos no campo de batalha. estamos em campo de batalha que vão diariamente à guerra. Saiba que é daí que vem aquela expressão tão bonita que costumamos dizer, uhul, é Venezer, né? Pedra de socorro, pedra de ajuda, ou Ebenezer, até aqui, vírgula, até agora, nos ajudou o Senhor. Ezer, e cada vez, minha amiga, que você lê um salmo, por exemplo, onde você busca socorro, e você faz isso que eu sei, né? As pessoas buscam socorro Sim. em Deus. Buscando este socorro de Deus, está sendo a mesma palavra, Ezer. Porque Deus é socorro para a humanidade. Eu diria, porque esse é um assunto, na verdade, que não se esgota. Eu diria, por favor, alegre-se. Você tem uma marca do caráter de Deus na tua essência. A mulher é dotada de algo tão extraordinário a partir do caráter de Deus que, honestamente, não é necessário levantar nenhuma bandeira, basta você ser o que você é. Né? Viver todo o poder e toda a beleza da essência feminina. Tem muitos salmos, o Salmo de número 20, por exemplo, o Deuteronômio 33, também, versículo 7, 29, Deus é socorro para Judá, para Israel, socorro enviado do céu, Salmo de número 33, o Senhor é auxílio para a alma, enfim, Salmo 70, 89, 115, 121, 124 e muitos outros salmos, em todas as vezes que você puder ler a respeito do socorro de Deus para a humanidade, você está lendo essa mesma palavra, esta mesma expressão que antes de surgir nos Salmos, surgiu na criação da mulher. A mulher guarda essa essência, é maravilhoso, né? Pessoalmente, eu gosto muito do Salmo de número 121, até porque faz parte dos cânticos de degraus. Então, a gente olha para os Salmos de número 120 e você vê um homem em confusão, porque ele está no meio de um povo de guerra, e ele fala, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele se inclinou para mim, mas ele está num contexto de guerra, é uma batalha, ele está no meio de homens, para quem ele fala de paz e os homens não querem a paz. Então, qual é o segundo degrau? É sair desse conflito. Como? Eleva os meus olhos aos montes. E aí ele pergunta, Me'ain, de onde? Yavô Esri, de onde me virá o socorro? E ele responde, Esri, veja, nesta palavra está a raiz Ezer. Esri me'im, eu gosto de traduzir assim, o meu socorro está com o Senhor. Senhor. Que coisa mais Amém. maravilhosa. Então, alegre-se pela essência feminina. Você é e tome posse dessa essência. Se a gente fugir dessa essência, esse dissabor vai vir para a tua vida, e é aí que a gente vai ter muita mulher frustrada. E é interessante que nós, nessa perda da identidade, dessa essência, nós colocamos em Eva muita culpa, né? Oh, A gente fala que tudo é culpa dela, essa minha vida frustrada, essa minha vida de luta pelos meus direitos, de luta, e enquanto que eu acho que não é esse olhar, né, que nós temos para ela. Ela é mãe, ela sofreu uau, com tudo, né? Ela não ficou impune, imune sim.
Aqui a todas as sim, situações. você abre um ponto importantíssimo, e eu acho que a gente precisa virar a chave para esse entendimento na nossa mente, que é o legado do erro. Uau, Eva deixou para a gente só destruição e... Não, Eva deixou um legado, e o legado é o do erro. E qual é a essência desse aprendizado? Não cometa o mesmo erro 2 vezes, né? Agora, uma coisa muito importante, se eu puder continuar já daqui, Claro. vamos lá, é que Eva, repare muito bem, por favor, que mesmo depois de ter recebido o juízo de Deus, ela não perdeu o senso da misericórdia de Deus. Então, nós estamos no meio de uma geração, a geração da pós-modernidade, ok, mas isso não é um privilégio só da nossa geração, ou desta geração, deste tempo, que é as pessoas facilmente se aborrecerem com Deus, né, e então passam a excluir Deus da sua vida como se Deus fosse o culpado pelas decisões que nós tomamos lá atrás. Então, como que eu sei disso? E de uma forma clara no texto sagrado, que Eva não perdeu o senso da misericórdia de Deus. E eu preciso dizer para você, senão o nosso conteúdo fica pobre, que misericórdia é um atributo de Deus, é algo do caráter de Deus que também está na essência feminina. Eu posso entender por que Eva não perde o senso da misericórdia de Deus, porque ela tem algo de Deus no caráter dela. Então, é por isso que a gente vai ver diariamente mulheres encherem os templos, clamando por seus filhos, clamando pelo esposo, clamando pela casa, porque a misericórdia também está na essência feminina. Isso conecta a mulher com Deus de uma forma maravilhosa. Eu vou explicar algo que, na minha opinião, é muito profundo. Mas vamos lá. Como é que eu sei que Eva, Havá, a mãe de todo ser vivente, não perde o senso da misericórdia de Deus? A partir do primeiro filho, da maternidade. Porque ela vai ter o primeiro filho dizendo assim, kaniti, adquirir, né? Daí que vem o nome Cain, no hebraico com uma terminação com N, para a gente entender no português, no nosso português Caim, tá? Vem do verbo canal, coné, que quer dizer comprar, vírgula, adquirir. Olha a euforia de Eva. Preste atenção nas palavras dessa mulher. Eu adquiri com a ajuda do Senhor. Ela já tinha recebido um juízo, já tinham sido destituídos daquele paraíso da glória de Deus, mas ela não perdeu o senso da misericórdia de Deus. Mulheres têm algo muito especial na sua essência. A mulher não perde. Aliás, se você pudesse manter conectada com Deus, o senso da misericórdia de Deus. Então, as mulheres, como eu já disse, vão aos templos, vão às igrejas, nós vamos às campanhas, porque tem algo que conecta a gente com a misericórdia de Deus. E como eu sou aqui uma apaixonada tanto pela cultura, especialmente pelo idioma, quero te dizer o seguinte: a palavra rechem no hebraico, útero, é a mesma raiz da palavra que designa misericórdia, porque misericórdia, de verdade, ninguém sente ou vive ou expressa da boca para fora. A misericórdia é algo que está nas entranhas, vem das nossas entranhas. Mulheres geram, assim como Deus também nos gerou em um ventre de misericórdia. Então, eu quero pedir licença para citar um versículo aqui muito maravilhoso. Eu espero que essa palavra realmente alimente a tua alma como mulher que você é. Sabe aquele dia ruinzão? Deu tudo ruim, deu errado. Ui, que horror! A gente costuma se lembrar de uns textos assim que são chaves para nós, né? Ah, mas a misericórdia do Senhor, né? Ou as misericórdias do Senhor, dependendo da tradução que você for ler, são a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã, uhul! Bem, eu estou fazendo aqui a leitura ou a lembrança de um texto que está, a referência que eu estou falando é a Bíblia Almeida Revista e Corrigida, e você vai ver outras traduções aqui. Especialmente eu gosto da tradução da Bíblia Judaica Completa para esse texto, porque ela vai na essência das palavras. Eu não tenho 2 vezes a palavra misericórdia, eu tenho a palavra chesed, que é graça, então eu gosto de dizer assim, a graça do Senhor não se dissipou. Não somos consumidos por causa da graça do Senhor, tá? Então, mulher, a gente não é consumida pelos desgostos da vida, porque a graça do Senhor não se dissipou. E depois, porque as suas misericórdias, aqui sim a palavra misericórdia,
novas são a cada manhã, né? Aqui a gente tem a palavra útero, gente. A raiz da palavra útero. Dá para você entender por que é que Deus, ele pode fazer algo novo na nossa vida a Toda qualquer manhã? momento ou toda manhã, porque ele é gerador. Agora, bom, encontre-se em Deus. A mulher é geradora de vida. Agora, vamos para a antropologia? Vamos pensar na mulher como a ciência pensa? Já ouviram falar das Vênus, as estatuetas que foram encontradas pela arqueologia? Isso eu estou falando enfim, não vou dar datas aqui, não vem ao caso, né? Enfim, as estatuetas, elas vão dar uma lição de história na gente. Elas normalmente eram encontradas debaixo de árvores, ou numa montanha, ou num morro, num monte. Por quê? Esse morro, essa montanha, esse monte representa o útero. As Vênus, as primeiras que foram encontradas, estatuetas de deusas que eram adoradas, não tinham cabeça, mas elas tinham o seio, né, e o ventre. Por quê? Porque as civilizações antigas consideravam a mulher um deus, um ser além da compreensão, porque ela sangra, porque ela gera, porque ela amamenta. Então, veja onde isso vai nos levar, ok? Nessa distorção da figura feminina como deusa. Mas o fato é que a mulher era uma figura venerada. E eu vou ser ousada e dizer que o inimigo se aproveita disso. Sim. Agora, esta figura venerada é nada mais do que uma essência divina. Toda a nossa essência está em Deus, o poder de gerar. Então, a mulher, ela tem a sua identidade totalmente em Deus. E o caráter de Deus é como uma impressão digital na essência feminina. Vou fazer uma pergunta. Está, né? Está. Vocês nunca se perguntaram por que quando a mulher vai ser exposta, ela sempre é exposta no ventre e no seio? Por que para vulgarizar a figura feminina a gente tem que expor o seio ou o ventre? Pois bem, veja que coisa linda, no nome Shaddai, que é a forma como Deus se revela para a nação de Israel, para Abraão. E isso, gente, porque, olha, vai faltar tempo para nós. Olha, pausa aqui, Sara, porque eu sempre peço isso, mas, enfim, esses nossos episódios com as convidadas está sendo algo surreal, né, gente? Então, aí, ó, comentem, por favor, e peçam a parte 2, parte 3. Porque não vamos por chegar aí no vai. Hoje. Mas eu quero explicar para vocês uma particularidade do nome Shaddai. É o Shaddai que você conhece, que você cita, tá? Que as pessoas falam, replicam e não sabem, às vezes, dessa essência. Foi para a nação de Israel que Deus se revelou assim. Agora, Deus estava fazendo, a partir de um milagre, nascer uma nação. Então, eu quero dizer que Deus não é uma mãe, mas ele revela o seu amor maternal. Na Sim. palavra Shaddai, a gente tem, quando eu desmembro ela, eu tenho duas palavras especiais. Shad, que é peito, seio, mama, e eu tenho Dai, que é suficiente. Deus é aquele que alimenta, amamenta o seu povo de maneira suficiente. Então, pronto, não preciso dizer mais nada, você já entendeu como que a essência feminina carrega do caráter de Deus. Agora, pergunte-se, como que Satanás não vai querer destruir tudo isso? Distorcer, né? Eu acho Distorcer, que... se puder matar, destruir. Mas eu vejo assim nessa geração de hoje, e dentro dessas lutas feministas, né? Assim, você vê esse anticristão impresso justamente para destruir, né, a família, aquilo que Deus criou, essa essência, e o quanto isso, de uma forma, eu acho que de repente, hoje em dia, nem tão de uma forma mais singela, né? Hoje já é descarado mesmo, está escancarado. Tudo revelado, nada mais oculto. Exatamente, mas sempre vem ali pela tangente, devagarzinho, né? Sempre com aquele, abre aspas aqui, ponto positivo, né? Isso. E de repente nós estamos validando, como cristãs, coisas que são de estratégias do diabo. Estamos levando para nossa casa, estamos levando para nossa família, estamos levando no nosso comportamento, na nossa linha de raciocínio, enquanto a verdade, ela é uma só. Perfeito.
Eu concordo, e eu tenho ministrado nos muitos lugares que falamos a mulheres, que se para nós a Bíblia Sagrada é o paradigma, então a nossa leitura da vida, do lar e do nosso próprio comportamento tem que ser a partir da Bíblia Sagrada. Não dá para pegar a lente de lá de fora e começar a enxergar isso aqui. Eu me dou o direito a este luxo de fazer 2 perguntas, Cat. Adão discipulou adequadamente sua mulher, né? Pronto, mulheres, fiquem tranquilas, né? E a segunda pergunta... Um fardo cai agora. Um fardo cai agora. Um fardo cai. A possibilidade existe. Adão não discipulou adequadamente sua mulher. Mas a outra pergunta é, Eva se deixou discipular, né? Pelo seu esposo. Bem, o fato, minhas amigas, é que isso aqui é uma discussão profunda que não vai caber nesse podcast. Porque Deus entendeu a inocência da mulher ali, nesse momento de engano. Então, a gente sempre diz assim, né? Em muitas conferências, ouço as mulheres dizerem, lá no céu a gente pega a Eva no cantinho. Sim. Mas Deus fortaleceu... Vou puxar o cabelo dela. Deus fortaleceu o ventre feminino para que da semente da mulher a serpente fosse destruída. Mas, enfim, deixa eu chamar a tua atenção para algo. Eu ainda estou aqui, e eu não sei se mais alguém está quase chorando comigo em casa, mas eu ainda estou na frase aqui, Deus entendeu a inocência de Eva. Gente do céu! Respirou fundo agora? Deus, estou chorando. Respirou fundo agora? Que precioso isso, Sara. Deus entendeu a inocência da mulher. Aleluia, glória a Deus por isso. Né? Enfim, minhas amigas, dá para entender também por que é que ela não perdeu o senso da misericórdia de Deus. Gente, já vou falar do outro texto que fala do juízo de Deus para o homem, vamos enquadrar o homem nisso aqui, tá? Mas presta atenção. Ame a palavra. Gênesis 3,15 é chamado de o proto-evangelho, porque a nossa primeira promessa de salvação está ali. Agora, mulher, louve a Deus comigo, porque ele entendeu a essência da mulher e fez algo sensacional por nós. Ele colocou inimizade entre a gente e Satanás. Beleza? Você não precisa dar a mão para Satanás só por causa daquele erro lá atrás. Porque Deus fez algo maravilhoso por nós. Ele separou. Uhul! Se tem um separador de essências poderoso, maravilhoso, é Deus. Aquele que separa a luz de trevas, o puro do impuro. Ixi, eu nem posso falar nessas palavras porque elas sozinhas, o puro e o impuro é uma pregação. Né? Ok? Mas Deus colocou inimizade. Deus colocou inimizade. Ele vai restabelecer como restabeleceu a nossa amizade com Deus, o nosso contato, o nosso caminho. Que coisa maravilhosa. Agora preste atenção. No juízo de Deus para o homem, às vezes eu brinco, eu falo assim, é muito mais fácil dizer isso para um público feminino do que para um público masculino que pode distorcer o que eu vou falar agora. Olha o que Deus disse no seu juízo para Adão, ou Adão, né? Porque ele não disse assim, ele não foi direto ao ponto dizendo, você comeu do fruto que eu te disse, ô cidadão. Não, ele disse assim, porque destes ouvidos à voz de tua mulher, ai meu Deus, maldita é a terra por tua causa, e comeste do fruto que eu te ordenei que dela não comesse. Então veja como que Deus, ele enxerga as coisas, todas elas sob o prisma da verdade, da realidade, até porque ele é a verdade, ele é emet. Emet é a palavra que designa a verdade, escrita com 3 letras no hebraico, Aleph, Mem e Tav. A primeira, a letra do meio, e a última letra do alfabeto hebraico. Então, só Deus é começo, meio e fim. Então, Deus sempre vai enxergar pelo prisma da verdade. Né? Porque destes ouvidos à voz de tua mulher. Quando a Cat disse assim, gente, nós não vamos chegar ao final hoje, só nesse aqui, com certeza de tudo que a gente teria para falar, mas preste atenção. Quando a Cat disse que a gente vai do Gênesis ao Apocalipse, a instrução está aqui. Porque a queda veio pelo ouvir, uma palavra de engano. Porque destes ouvidos à voz de tua mulher e infringiu a palavra que antes Deus tinha dito. Então nós temos aqui palavra de Deus e palavra humana. Qual é a que você vai ouvir?
Então, a gente está pós-modernidade, eu nem sei mais se a gente ainda está chamando de pós-modernidade, agora nós somos a geração líquida, ok? Tá? Então, a gente tem duas ainda possibilidades. Ou continuamos ouvindo as vozes das pessoas, a voz do engano e essa confusão mental que te desconstrói e te desestrutura, ou você para tudo e ouve a voz do Senhor. O ouvir, no texto hebraico, ele é um homônimo, ele tanto é ouvir como é obedecer. Tá? Então, é por isso que lá na frente o apóstolo Paulo, mas está escrito em grego ali, mas Paulo é judeu, gente. E ele está falando da sua cultura e com um conhecimento de causa muito profundo, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu ia citar esse versículo agora. Isso, porque ele está falando da obediência, meus amigos, minhas irmãs, Sim. né? Então, veja bem, se o pecado entrou pela desobediência no ouvir, tá? Não sei se a gente tem tempo para falar nisso, você pode me interromper. A última instrução de Cristo para a igreja ainda é a respeito do ouvir. O que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. 7 instruções para 7 perfis, né, vamos dizer assim, de cristãos ou de igrejas, ou para 7 momentos, pode interpretar como você quiser, né? O fato é que a queda começa por esta angústia de não poder ouvir ou obedecer, e a gente poderia falar muito a respeito disso. Eu quero dizer para você, com muita tranquilidade, respaldada na palavra, que o ser humano tem sensibilidade para ouvir a voz de Deus, mesmo depois do pecado, depois da queda. Ouvir/obedecer. A oração mais importante dos nossos irmãos judeus, Shema Israel, o verbo ouvir, ouve, ó Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ok? A primeira, para Deus, tipo, vou pegar na mão dessas pessoas, vou ensinar a caminhar de novo, igual a gente pega na mão do nosso bebezinho, para que ele dê os primeiros passinhos, comece ouvindo até a última instrução. Ouça a palavra de Deus. Deixa eu te destacar uma coisa muito importante. Volta a ouvir a palavra de Deus, mesmo depois da queda. Uma das coisas que eu mais aprendo no Gênesis, se é que dá para eu classificar alguma coisa, veja o versículo de número 3 versículo 8 do capítulo 3. E ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia. Vamos lá. Vaishmeu, e ouviram, et kol voz Adonai. Ocorre que no hebraico, como é que a gente vai definir isso? Até no português fica meio duvidoso. O que eles ouviram? Eles ouviram, primeiro o quê? A voz do Senhor Deus. Então, eu vou citar esse versículo, como ele está escrito na Bíblia King James atualizada, tá? Embora seja uma tradução do inglês para o português, mas eu acho que ela traduz assim, uau! A essência do que está acontecendo ali. Nessa Bíblia, a tradução diz assim, e ouviram o som da movimentação de Deus que passeava no jardim pela brisa vespertina, na hora da brisa vespertina. Entendeu? O ser humano, mesmo depois da queda, até o menor som da presença de Deus, ele é capaz de captar. Pronto. É silenciar e você escolher o que você quer ouvir, né? A gente Perfeito. tem comentado sobre isso em alguns episódios aqui, nós já falamos sobre as vozes interiores, vozes exteriores, e eu acho lindo, gente, como nós vamos conversando e tudo é sobre relacionamento com Deus, que é algo que a gente fala aqui em todo episódio, é relacionamento com Deus. Deus quer se relacionar com a gente, Deus não quer a gente longe dele. Exatamente. E é por isso que nós temos toda manhã, todo momento, todo instante para se arrepender e para assim, e para parar, silenciar e se colocar diante de Deus e falar assim, Senhor, é a tua voz, é a tua direção, é isso que importa. Porque eu sei que isso vai me levar à eternidade, é o que eu quero para mim, para minha família, né, para os meus amigos, para as pessoas, é a nossa conexão com o céu, essa essência da mulher, né, essa essência do feminino, lá atrás você disse, né, que faz essa
conexão com Com Deus, né? Deus Então, totalmente. essa conexão com o céu o tempo todo, nós não podemos perder isso. E cada vez que que a gente vem aqui conversar e os assuntos, eles, eu nem vou dizer que eles se repetem, né? Mas eles são enfatizados. E isso me traz, assim, um alerta Sim, que é isso que o Espírito Santo está transmitindo para a igreja, sim. sabe? Voltem a ouvir, Ai, que voltem a se precioso conectar, isso, que precioso. voltem, Voltem a obedecer. voltem a obedecer. Voltem a A gente obedecer. percebe, esse é o recado do Espírito Santo para nós. A gente sempre fala que eu sou cristã. Eu não vou viver debaixo de outros princípios. Não existem Amém. outras verdades. Existe Amém. uma verdade. E que precioso, Sara, a gente está fazendo esse resgate e tantas Sim. coisas estarem sendo enfatizadas hoje. Sim, nós falamos da palavra tsela, costela, então a gente precisa falar a respeito disso. A mulher costela, a mulher costela. Bem, tem muitos comentários que a gente poderia fazer, lindos, para deixar assim o teu ego lá em cima, né, da essência feminina, mas tem uma coisa que eu preciso dizer. Eu sei que a gente está vivendo num mundo de distorções e de rompimentos e de divisões e de separações, mas nada muda aquele ideal belo que Deus criou lá atrás. Então, a palavra tsela, costela, tá, no hebraico, ela também quer dizer, ou eu acho que a principal função dela é dizer, designar lado, face, parede. Por que eu estou dizendo isso? Porque você acabou de fazer um lindo comentário a respeito de Deus estar conosco, morar conosco. Então, eu me lembrei do tabernacular. É isso que Deus sempre quis, tá? Deus disse a Moisés, e me farão um tabernáculo e habitarei no meio deles. Então, vamos lá, mulheres. Eu quero dizer aos senhores, aos varões, aos homens, aos chefes de família, que vocês são uma parede que não se sustenta sozinha. Então, a mulher é essa costela, tsela. Tem um outro momento que a palavra costela ou tsela vai ser usada, designado no Antigo Testamento, que é justamente por ocasião da construção do tabernáculo. As tábuas do tabernáculo no Novo Testamento tipificam os crentes. Então, veja só, Deus disse a Moisés, você vai levantar uma tsela, você vai levantar uma face do tabernáculo, tá? Então, o casal, eles compõem homem e mulher, uma estrutura. E aí, quando eu olho para o tabernáculo, eu vejo que quando aquelas paredes estavam erguidas, o que acontecia? Sobre estas paredes erguidas descia a glória de Deus. Eu sei que a gente está vivendo um tempo de muita fragmentação e decepção com o casamento, mas o projeto de Deus é que você seja, junto com seu esposo, uma parede erguida e que sobre estas paredes erguidas esteja a glória de Deus. Na verdade, Amém. Deus desejou para você simplesmente o melhor. O Amém. melhor. O melhor. Esse sempre foi o projeto, né? Sara, é tanta coisa, né? É a palavra de Deus que é viva e eficaz na nossa vida, né? E ela traz vida em abundância. E eu acho isso tão interessante, porque quando normalmente, como se trata desses assuntos nos dias de hoje, nós estamos falando de prosperidade, né? Enquanto não, é a verdade que nos traz esperança, é a verdade da palavra de Deus que nos transforma, e isso é precioso. Mas dando sequência aqui na nossa conversa sobre esse feminino em Deus, o que mais assim você acha importante nós trazermos luz ao assunto hoje para Sim. as mulheres? Vamos lá, então, a respeito dessa destruição da família, da semente, da descendência, da posteridade, né? Então, a mulher, eu gosto demais do Êxodo para olhar a figura feminina, porque no Êxodo a mulher ela está totalmente atrelada ao tema da salvação, da libertação, da redenção. Eu tinha dito aqui um pouco antes a respeito dessa realidade da mulher cristã. Nós, as mulheres, enchemos as igrejas. Eu sei, eu estou mensalmente ou semanalmente ministrando para mulheres nos templos. As mulheres vêm, as suas demandas são esposo, filhos, lar, família. Então, naturalmente, é uma coisa quase intuitiva, a mulher na defesa da vida. Então, quando eu olho para esses temas, salvação, redenção, libertação, gente, a figura feminina está lá, de todas as formas. Você é impulsionada, às vezes, a buscar, né?
uma ajuda em oração, a ir para um culto na tua igreja e clamar pelos seus, isso não é à toa, porque a mulher ela está profundamente ligada, desde Maria, minhas amigas, ou desde Ravá, desde Eva, está ligada ao tema salvação, libertação. Então, eu me lembro das mulheres no Egito. Veja, bem, nós não vamos poder abordar algumas coisas que a gente colocou aqui, né? Mas quem Gente, sabe, parte 2, hein? parte Comentem. 2. O que é o povo de Israel no Egito? Quando o texto sagrado, ali no capítulo de número 1, fala de um povo que frutificou, fervilhou, aumentou, se fortaleceu, e aqui eu estou usando uma tradução do Antigo Testamento interlinear, a gente não tem só uma repetição de palavras para dizer uau, esse povo cresceu aqui, esse povo aumentou. Quando eu vejo esses 4 verbos, e aí você que está assim, bem curiosa a respeito do que eu estou falando, vai lá no texto do Êxodo, capítulo de número 1, e leia, encontra lá esse versículo que fala dessa forma como o povo de Israel aumentou, cresceu, se multiplicou no Egito. Então, quando eu olho para esse versículo, eu vejo 4 verbos aqui, que são o pro, frutificaram, shirtsu, depois o revu e o atzmu. Veja, não é uma repetição de palavras. Mesmo que você não entenda o hebraico, eu estou falando palavras diferentes para designar. Frutificaram, aumentaram, multiplicaram, depois revigoraram. E eu quero fazer uma comparação disso com um feto, tá? Com um bebê no ventre materno. Tá? Então, no verbo pru, é o fruto, estou falando da fecundação. Depois, esse segundo verbo, shirtsu, eu estou falando de um embrião que aumenta de tamanho e não pode mais ser abortado. Que lindo! Sabe o que eu quero dizer? Que ainda que o mundo lute com todas as forças nesta guerra terrível para aniquilar os projetos de Deus, e o projeto de Deus do qual eu estou falando aqui é a tua essência feminina e é a família, dá licença de eu dizer que sempre vai ter uma mulher que seja, ou 2 mulheres que sejam, que se levantem em favor da vida. Quer dizer, o plano do Senhor não vai ser abortado. Perdoe a franqueza com a qual eu vou falar, você pode estar desgostosa com esse negócio de família e casamento, mas o plano de Deus nunca vai ser abortado. E ele não deixa, ele não perde o seu valor por causa dos nossos dissabores. Depois eu tenho o verbo revu, que fala de um multiplicar como as células que se multiplicam. E, por fim, eu tenho o atzmo. Agora, fique maravilhada com isso. Esse verbo fala de revigorar ou de dar estrutura óssea. Gente, Israel é um povo lá naquele Egito que não vai poder ser abortado. Mas, veja como qualquer semelhança não é uma mera coincidência. Por quê? Porque o povo, esse povo que não pode ser abortado, vai receber aí um decreto de morte de Faraó, e quem se levanta? E quem é que não vai obedecer esse decreto de morte de Faraó? 2 parteiras. De novo, a gente está num tema profundamente relacionado à mulher, a mulher que pare, a mulher que gera, a mulher que dá à luz, também é a mulher que se levanta em defesa da maternidade. Faraó chamou as parteiras Sifrá e Puá, mas elas se recusaram a matar as crianças. Nós entraríamos aqui num outro tema, que eu só vou deixar aqui devido ao nosso tema, eu lanço luz sobre isso e você, bem curiosa, vai pesquisar. As parteiras Sifrá e Puá, elas se recusaram a matar as crianças. Elas disseram para Faraó, as egípcias, ou as hebreias, elas não são como as egípcias. Elas são vivas. Eu vou te ensinar o que é essa palavra. Ali está usado o termo hayot. É uma coisa bem da nossa geração, porque tipo, é como se elas tivessem dito, essas mulheres são animal, são estilo animal. Quando a gente menos percebe, elas estão lá debaixo da árvore, pum, já deram à luz. Né? Uou! Então, ali está o termo hayot, elas são vivas. Fica bonito assim para nós, mas elas são animal, essas mulheres, elas já deram à luz. E aí, é por isso que eu disse, Cat, já vou encerrar, eu lanço luz sobre algo muito importante. O segundo decreto de morte de Faraó diz assim, joga os meninos no Nilo. Você, como é uma pessoa inteligente, vai entender o que isso quer dizer. É a morte da masculinidade. Sabe qual era o plano de Faraó para acabar com o povo hebreu no Egito? Mata os meninos, os homens de uma geração inteira. Deixa viver as mulheres. Elas seriam espalhadas no Egito, gerariam egípcios para os egípcios e o povo hebreu deixaria de existir.
estratégia satânica, é matar, é ferir, é condenar à morte a masculinidade. Mas sempre tem uma Joquebede na história. Amém por Dá isso. licença, eu estou te convidando para ser Joquebede e proteger a masculinidade do seu filho com as tuas orações. A gente está falando de um assunto muito sério. Por isso que eu disse, eu vou só lançar luz sobre esse assunto, para deixar você pensar e, quem sabe, para uma próxima oportunidade. Estratégia maligna, muito diabólica, para exterminar um povo, matar a masculinidade. Com você, Cat. Enfim, gente, por onde eu começo? Eu acho que, em resumo, a gente viu aqui de uma forma muito clara os princípios e as verdades cristãs versus aquilo que o mundo ele coloca e quer nos fazer engolir, né? E dentro daquela pesquisa, lá no início da nossa conversa, né? Se você colocar em qualquer site de pesquisa sobre o que é feminismo, vai aparecer para você aí que o William foi o primeiro feminista. E quando a gente olha a base de militância, sempre está contra o casamento, contra a monogamia, contra as estruturas tradicionais em geral. Se você vai lá para frente, outras, né, as outras feministas, como a Elizabeth, como assim, eu comentei, Sim. também, mesma, era anticristã, contra o casamento, contra a família. Então, você sempre vê que, mesmo que isso não venha de uma forma escancarada, como eu já disse que hoje em dia já está diferente, Tá bem diferente. Essa Tudo ainda muito implícito, embustido, né? mas essa ainda é a base deles. Exatamente. Justamente por quê? Porque a base de Deus, a base de Cristo é o oposto, é a família, Sim. é o casamento, é essa estrutura familiar. Então, dentro da nossa essência feminina, nós saímos nesse campo de batalha, Sim. como Ézer, lutando, Sim. guerreando a Sim. favor da nossa família. Isso faz parte. E isso, gente, não sei se de repente você está decepcionada, não sei é que você conseguiu chegar ao final desse episódio decepcionada, porque de repente você chegou aqui querendo ouvir outras coisas, a luta da mulher, se a mulher pode ser isso, se a mulher pode ser aquilo, mas acho que quem nos acompanha sabe que esse não é o nosso foco. Nós sempre vamos trazer a base bíblica, aquilo que ninguém está falando. E mais uma vez, a gente consegue trazer essa conversa, luz a esse assunto de uma forma para esse resgate ao feminino em Deus. E o feminino em Deus, você não precisa do pode ou não pode, como nós já temos comentado aqui, porque você sabe o seu papel, você sabe o seu lugar. Eu posso dizer uma coisa, Cat, em contrapartida dessa natureza de salvar a vida que tiveram as parteiras no Egito, Sifra e Puá, Joquebede, nós temos uma Atalia, ou Atália, né, dependendo como você gosta de chamar ela, filha de Jezabel, a mulher empoderada, a mulher que usurpa o trono. Então, veja, eu deixo para você pensar com bastante inteligência a esse respeito. Ela matou toda a sua descendência, os seus netos. Flávio Josefo, quando fala a respeito desse momento, ele fala deste momento como uma carnificina. Embora esse tenha sido um acontecimento real, peço licença para dizer que há muitas Atalias no nosso meio, matando a sua própria descendência, a sua posteridade, negando-se à maternidade para assumir um trono. Ok? Então, eu disse que você pode pensar por você mesmo, eu nem preciso me aprofundar na história para você entender que parte desse empoderamento está matando gerações. E eu tenho medo, temor dessa palavra quando ela é usada de qualquer forma, porque eu não sei vazia, o que é né? Vazia completamente, eu não sei o que é ser mais empoderada do que poder gerar e dar luz, gente, quando a ciência tenta desesperadamente isso e simplesmente não consegue. Então, assim, são posturas que a gente pode assumir, ou como a de Sifra e Puá, que se recusam a matar, como a de Joquebede, que se recusa a matar o seu filho homem, ou como a de Atalia, que mata para chegar onde ela quer chegar. Mas ali, naquele lugar, né, onde estava a Atalia, também tinha uma senhora com este nomão, Jeoseba, que olhou um menino com vida. Né? Então, eu quero dizer assim, que sempre tem uma mulher
que vai tirar o seu foco da morte e vai colocar o seu olhar na vida. Parabéns para você. Amém! Que sejamos essa mulher. Amém. Foco na vida. Que bênção, gente. Fim. Fim. Nos acompanhe nas redes sociais. Na descrição vai estar o Instagram, também e-mail da Sara, para quem quiser fazer convites. Ela é bênção do Senhor, né? Quem chegou até o fim aqui, sabe? E não esqueça de estar com a gente nas redes sociais oficiais do Pão Diário, no YouTube, no Instagram, no Facebook. E fiquem com a gente. Compartilhem esse podcast. Se você acha que alguém precisa ouvir além de você, compartilhe, convide. E estamos aí toda quarta-feira, às 20 horas, no YouTube. E agora, no mês de dezembro, com esse especial com as nossas convidadas. E é sempre bênção estar com vocês. Beijo, Deus abençoe. Beijo, Deus abençoe a todas as amigas que vão acompanhar esse trabalho, mas deixa eu deixar aqui minha palavra de gratidão e um beijo muito carinhoso para as minhas amigas aqui do Pão Diário. Todas vocês, meninas, amo vocês e eu amo vir aqui à Editora Pão Diário. Shalom, shalom. Amém. Tchau, tchau, gente.